Bons pensamentos. Bons pensamentos, muito boa noite. Uma das coisas mais difíceis que tem é mudarmos o pensamento. E algumas pessoas têm a ilusão de que podem mudar o pensamento dos outros. E isso é uma confusão de ser igual. É um problema. Mas existe uma equação. O nosso companheiro espiritual dá uma equação pra gente. Pensamento reto, talvez um pouco mais de conhecimento, de entendimento, de inspiração, de humildade, então a gente reconhecer os erros, então aí a gente vai chegando numa equação que faz a gente mudar o pensamento. Só que é um trabalho terrível, não é? E ali nós encontramos uma colocação interessante no Livro dos Espíritos, lá pela questão 843, se eu não me engano, e ele estava falando se a gente deveria combater as pessoas que têm aquelas doutrinas ruins, não é, a respeito da espiritualidade ou sobre Deus, como que deveria fazer isso. Aí ele fala, olha, as pessoas têm liberdade para pensar e nós temos que usar o poder da persuasão e não da violência. E isso pode aplicar para o nosso dia a dia também, né? Porque tem determinados momentos que as pessoas querem convencer as outras ou calar as outras. E nós vivemos momentos assim hoje. A liberdade de expressão está um tanto quanto contaminada, um tanto quanto constrangida, um tanto quanto difícil. E aí fala assim, não, você não tem liberdade para expor o que você tem que expor. Mas aí por um outro lado a gente vê que nós temos essa liberdade. Aliás, é isso que faz com que a gente cresça. Porque eu me lembro uma colocação, vamos relaxar um pouco, até para mim respirar um pouco também, né? O Alfredo fica brincando, né? Mas na próxima encarnação eu vou desejar ele vir com bronquite, com asma, para ele ver o quanto é bom. Aí, um pensamento interessante diz que quando eles encontraram a ideia de Mohammed, que ele era o enviado de Deus, né? Ele era o próprio Deus na Terra, ele se permitiu isso, esse foi o grande problema dele. Ele se permitiu ser louvado como Deus. Esse foi o maior problema do Mohammed. E aí o pessoal falou assim, bom, tudo que veio antes do Mohammed não serve para nada. Mandaram queimar todos os livros que vieram antes. Olha só. Queimaram todos os livros que vieram antes. Aí passou uns anos e pensaram assim, bom, tudo que veio depois do Mohammed, só as coisas dele é boa. Então tudo que não for dele, também a gente queima tudo. Aí queimaram todas as coisas que não eram dele também, queimaram tudo, ou seja, entraram dentro de uma profunda escuridão, né? Porque queimaram todo o pensamento que eles tinham. Imagina só. Mas os nossos irmãos cristãos, ou nós cristãos, não fomos muito diferentes não, com os nossos irmãos que tinham as dificuldades de entender Jesus à época. A gente invadiu aí alguns lugares e queimou tudo também, porque eram pensamentos pagãos, ideias pagãs. Então eles estudavam lá colocações do sol, filosofia, essas coisas, a gente queimou tudo na época lá. E a gente também andou perseguindo uns e outros lá, e fazendo algumas coisas que não devia também com eles, porque a gente achou que nós éramos os detentores da verdade. Olha o problema que é. Dentro de casa também tem isso, não tem? Lá na minha casa acontece isso, porque lá na minha casa só tem um que tem a verdade. Você conhece ela? Mas a gente costuma falar em tom de brincadeira o seguinte, lá na minha casa quem manda sou eu. Quem manda em mim é a minha esposa, quem manda na minha esposa são os meus filhos e quem manda nos meus filhos é a televisão. Então nós temos uma sucessão de ordem lá, de hierarquia, né? E é interessante, tá certo? Bom, agora eles cresceram um pouquinho, não estão muito ligados em televisão, só em jogos, essas coisas, mas enfim. Então o que nós precisamos buscar é encontrar formas de descobrir se nós estamos na diretriz correta com os nossos pensamentos. Então, isso é um trabalho de cada um, mergulhar dentro de si mesmo e pensar, meu Deus do céu, olha como que eu vivo, olha como que eu penso, olha o meu pensamento a respeito deste assunto, deste. Fazer uma reflexão, saber se nós estamos, assim, sendo coerentes, muitas vezes, com algumas coisas. Em outras coisas a gente pode pensar assim, estou sendo bem inspirado para fazer esse tipo de coisa? Isso é uma boa inspiração? Será que a gente consegue fazer essa reflexão pessoal? Porque tudo isso é dentro do nosso mundinho interior. Não adianta a gente vir aqui e querer grudar um mundo no outro e entrar um dentro do outro e fundir os dois mundos. Não é assim que funciona.
A gente tem a nossa individualidade. E com essa individualidade é que a gente vai avançando, que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidadezinha aqui perto chamada Mauá. Todo mundo deve conhecer. Mas aí eu resolvi ir de carro lá em Mauá, e aí me perdi lá em Mauá, e falei, meu Deus do céu, eu estou perdido em Mauá. E eu passei em frente a uma fábrica chamada CBC. Aí eu pensei assim, mas por que Deus permite essa fábrica de cartucho? É Companhia Brasileira de Cartuchos, que é bala de revólver. Mas por que? Aí eu comecei a entrar nesse pensamento. Mas por que Deus permite arma aqui na terra, revólver, bala? E por que Deus permite? E eu tenho a sensação que, como eu estava perdido, o Espírito falou assim, bom, já que esse cara se perdeu mesmo, vamos conversar com ele aqui no caminho, né? Quem sabe ele pode tirar algum proveito dessa perca que ele teve aí, não é? Aí veio um outro pensamento assim, vocês já conversaram com vocês mesmos? Assim, vocês perguntam e respondem? Já aconteceu? É que eu achei que era só comigo, tinha até medo de perguntar isso, inclusive em público, porque assim, tem mais de 3 testemunhas aqui, podia mandar me colocar a camisa de força e falar, leva esse cara que está ficando fora do eixo, não é? Mas a gente tem aquela coisa que a gente pergunta e a gente mesmo responde, sabe assim, aquela coisa assim, que vamos dizer assim, é o tráfico do pensamento, né? Então aí vem uma resposta, aí vem uma pergunta, aí a gente entra em dúvida, aí a gente briga com a gente mesmo, fala, mas isso não está certo sim. A gente faz isso, né? É que interessante. E aí a resposta veio assim, bom, na verdade o nosso Pai, o nosso Criador, não quer que os seus filhos sejam ingênuos. Nós temos que conhecer tudo que tem no mundo, tudo que é possível ter no mundo. Porque já pensaram um mundo onde a gente chega lá, alguém fala assim, nossa, num determinado planeta inventaram uma arma. Nossa, mas o que é isso? Ah, arma, você põe um negócio assim, faz pleca e pá, e faz isso e aquilo. Nossa, eu nunca vi isso. Como é que a gente pode estar num mundo superior desse jeito, sem saber das coisas? Então a gente tem que saber os benefícios, os malefícios, se é importante, se é ruim, se não é bom. E a gente decidir, falar, isso não é bom, ou isso é bom. Porque nós não podemos ser espíritos ingênuos. Ai, mas por que Deus permite a droga no mundo? Aí a gente responde assim para nós mesmos, né? E aí o companheiro responde assim para a gente, olha, nós temos que conhecer, temos que saber os efeitos, o que ela faz, nós temos que ter os exemplos, a gente tem que perceber se isso é bom, se isso é interessante. Porque se não for por nós mesmos, a gente se afasta. Então vejam, a maior parte da população, 95% da população se afasta dessas coisas. Mas por que a gente se afasta? Porque lá dentro da gente pensa assim, vou ficar dependente de um negócio desse. Então a gente mesmo já percebe o quanto isso é ruim. Indo nessa mesma direção, uma vez perguntaram para o Chico o que um alcoólatra pode ensinar para o outro, para as pessoas. E aí o Chico disse uma resposta maravilhosa, ele disse assim, ele ensina o que nós não devemos ser. Olha só, não é? E aí a gente pode pegar esse exemplo e projetar para tudo. O que o traficante ensina para o outro? O que a gente não deve ser. Deixar pessoas na nossa dependência de coisas horríveis e vivem uma vida terrível e chegam a pontos incríveis de desequilíbrio, nós não podemos ser protagonistas disso. O que o malfeitor ensina pra gente, sabe? A gente tem que se questionar isso, né? O que um mau pai de família ensina pra gente? O que uma mãe amorosa, bondosa ensina pra gente? O que uma mãe que menospreza seus filhos ensina pra gente? Então isso é pra gente formar, criar substâncias pra gente ir formando os nossos pensamentos, as nossas convicções, formando o nosso caráter, formando as nossas convicções. Então, criando condições para que a gente mesmo possa decidir algumas coisas no nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue ter todos esses elementos, assim, eu vou para essa direção, porque eu acho que isso é interessante, para mim tá bom, não vejo prós, não vejo contras, não vejo nada, é neutro. Então, vou viver essa experiência, lá na frente eu posso dizer assim, foi boa, foi ruim, eu posso fazer isso. Normalmente é isso que os nossos filhos fazem, né? Eles não gostam de aproveitar as nossas experiências. Porque você fala, olha, esse caminho aí vai dar uma trombada lascada. Aí fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim que eles falam? Eu sei o que eu estou fazendo.
E aí ele leva uma trombada, um escorregão, um problema lascado lá, mas aí a experiência vai ser dele. Porque aí, no fundo, veja que coisa interessante. Não tem experiência ruim ou experiência boa. Existe uma experiência. Olha só. Porque elas vão fazer parte do nosso acervo de experiências. Vai fazer parte dela. Então fulano só faz coisa errada. Vai fazer parte do acervo dele. Então lá na frente, ele vai saber exatamente o que ele fez e vai saber escolher. Não, já vivi isso aí, não vou fazer isso. De jeito nenhum, estou fora, está fora. Então é assim. Querem ver um bom motorista de carro, de automóvel? Se ele for um bom pedestre. Querem conhecer um bom pedestre? Se ele já foi um bom motorista. Porque se ele já foi um bom motorista, ele vai entender muitas vezes que o motorista deu uma emendada no farol, ultrapassou um pouquinho a faixa. Isso não vai incomodar ele. Porque ele já foi motorista, ele sabe como é que é. E nós não estamos no equilíbrio o tempo todo, nós não estamos dentro da perfeita ordem o tempo todo. E às vezes está fora de hora, atrasado, atrapalhado, com os pensamentos enuviados. A gente pode estar vivendo diversos problemas. Quer ver um bom motorista de Uber? Não tem nenhum bom? É um ex-bom usuário do Uber. Porque ele começa a saber o que o usuário está pensando. Fala assim, eu vou ficar aqui no meu lugar, ele que se vire para chegar aqui. Aí ele leva meia hora, um carro atrás do outro para chegar nele. Se ele for um bom usuário, ele vai em direção do carro. Quer dizer, um exemplo que eu estou dando, nem sei, porque eu nem pego esse troço aí, mas a gente vai percebendo, um bom motorista de ônibus tem que ter sido um bom passageiro, porque eu falei, como passageiro, o camarada breca com tudo, sai com tudo, vira com tudo. Ele talvez não tenha sido um passageiro ainda, ele não sabe como é que é a experiência de ser passageiro. E como é que a gente pode ser um bom marido? E agora, né? E agora? Talvez é porque nós já tenhamos sido uma boa esposa. Porque vocês sabem que a gente pode trafegar de um lado para o outro, não é? Dentro do universo, é uma coisa natural. E como é que a gente pode ser uma boa esposa? Sabendo como vive, como que funciona a parte do bom marido. A gente pode ser uma boa esposa assim. A compreensão, o entendimento, a gente vai ter esse tipo de experiência. Olha que coisa. Como é que a gente pode ser um bom pai? Aí vem, olha quantas perguntas que a gente pode se fazer. Então, tudo isso são arcabouços de experiências. Olha que coisa. Se a gente entra num vácuo de experiência, que você nunca teve aquela experiência, meu Deus, nunca tive essa experiência. E aí? Aí entra o bom senso, não é? Entra o bom senso, a lógica, aí entra outras coisas que vão ajudar a gente a ter uma boa experiência naquela direção. Então é por essa razão que tem espíritos que ficam rodando em círculos anos, séculos sem fim. E alguns progridem, dão passos largos para frente, porque aceitam com mais facilidade, com mais naturalidade. E tem uma característica muito importante para a gente também avançar, tanto em pensamento como em evolução, é a humildade. Se a gente não consegue ser humildes, a gente não aceita nada, não aprende, porque a gente acha que sabe tudo, não é? E aí fica difícil da gente crescer, da gente evoluir, da gente progredir. Então vejam, a sede de tudo. Uau! A sede de tudo, pensamento. E aí é que através dele, por que nós estamos aqui agora? O que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui ventilando ideias para o pensamento, olha só. E aí alguns a gente aceita, outras não, outras é absurdo, outras não são. Outras a gente já sabia faz tempo. Está chovendo no molhado, não é? Mas por causa das nossas experiências pessoais. Então cada um tem a sua. E aí a gente está aqui trazendo, se esforçando para trazer um pensamento que possa nos ajudar a encontrar saídas, soluções. O bom paciente do hospital, quem é? Olha quanta pergunta, né? Quem é o bom paciente?
Eu falei do bom passageiro de ônibus, o bom passageiro do Uber, o bom motorista do Uber, né? Quem são essas pessoas? Então, são aquelas pessoas que estão dispostas a entender, a renovar, a melhorar. Olha só, quem é o bom funcionário da empresa? Quem é o bom patrão? O bom patrão é aquele que conhece as experiências do funcionário. Porque quando ele não conhece, quem é o bom juiz? O bom juiz é aquele que tem um cabedal enorme de conhecimento, de experiência. A gente está cansado de ver rapazinhos, muitas vezes, decidirem coisas imensas, a vida de centenas de pessoas, e falta nele ali vamos dizer assim, um tempero, porque ele não sabe o que é aquilo, ele não consegue entender o que é uma pessoa ficar sem emprego, o que é uma pessoa de uma hora para outra ter que sair de uma condição que ela estava vivendo, ele não consegue. Então, o bom juiz, ele avalia, né, as perdas, ele avalia, ele arruma subterfúgios para postergar um pouquinho, dar uma nova chance, assim, sabe, para que a coisa rode, para que a coisa melhore. Eu tive um caso de uma senhora que estava me dizendo que ela foi na audiência e o juiz falou assim: olha, não vou decidir nada, eu vou entrar de férias, hein? E vocês têm 30 dias para resolverem isso sozinhos. Eu falei, meu Deus do céu! E o que era o problema? O problema é que uma senhora trabalhou na empresa e ninguém aguentava o cheiro dela. Esse era o problema. Aí a dona da empresa, muito sensível, todo mundo reclamando, meu Deus do céu, não sei se essa mulher toma banho, se ela não toma, o que acontece com ela? Aí veio a dona da empresa, uma senhora muito sensível, sensata, amorosa, sentou com ela, separadinho na mesa, conversou com ela, explicando, olha, o que acontece? Por que será que as pessoas têm reclamado tanto? A senhora tem alguma dificuldade, algum problema? O que a gente pode ajudar? Aí ela sumiu. Aí depois ela voltou. 15 dias depois ela voltou. Aí ela queria conversar de novo. Aí conversou de novo, ela com toda a delicadeza, com todo jeito, foi conversar com ela. Só que agora ela estava gravando a conversa. Advogado é o filho do demônio, vocês sabem, né? Não tem nenhum que presta, viu? Tem nenhum. Tem algum advogado aqui? Não, né? Graças a Deus. Ah, tem. Com exceção da senhora, viu? O resto nenhum presta, tá bom? O senhor também? Então, com exceção do senhor também. Eu só defender o advogado, não sou advogado. Mas é o único que vai defender fora a mãe se você estiver errado. Como é que é? É o único que vai te defender fora a mãe se você estiver errado. Se eu estiver errado, vai me defender. É isso mesmo, vai me defender. Mesmo eu estando errado, né? Vai me defender. É. Com grandes somas financeiras. Aí ele faz qualquer coisa, né? Ele até penhora a mãe. Mas, enfim. Isso é só uma brincadeira. Se não fossem os advogados, não existia equilíbrio social, viu, gente? Não, isso é real, porque imagine a gente resolvendo a gente com as nossas mãos. Justiça com as próprias mãos. Imagine o caos que seria. Então precisa ter a figura do advogado lá. E eu digo isso que em função de 10% do contingente. Hoje em São Paulo deve ter 400 mil advogados. Vamos imaginar que 40 mil sejam tortos. 360 mil procuram andar em diretrizes seguras, corretas. É brincadeira de mau gosto. Eu nem devia ter feito essa brincadeira, enfim. Mas eu estou me arrependido, tá bom? Vamos voltar para trás, tá bom? Bom, aí ela gravou a conversa e fez um pedido lá enorme de dano moral, aquelas coisas. E aí o juiz viu aquilo, ficou bravo e falou para as partes resolverem. Mas a mulher não queria, estava irredutível. Aí voltou os 30 dias, não tinham resolvido. O juiz falou assim: a senhora não tem direito nenhum porque eu escutei a fita direitinho, a moça lhe tratou com toda a urbanidade, com todo o respeito, com todo o carinho, e a senhora quer tirar um proveito disso. Então você viu como que é assim a experiência, né? Porque se a pessoa tivesse percebido, falado assim, ele deu essa chance para que as pessoas se resolvessem. Se ela tivesse magoada com a patroa, podia falar: olha, fiquei muito magoada com a senhora falou uma coisa que me ofendeu, me magoou, me chateou e tal, e tal, e tal, e tal. Ela ia falar: olha, a senhora me desculpe, não tive essa intenção. Eu atendi o reclamo de muitos que trabalham junto com você, e fosse explicar e resolvesse as duas, né? Mas aí a gente vai na mão de um terceiro. Então vejam, quando a pessoa tem um pouco de experiência, o que é ser um bom juiz? Um bom juiz é uma pessoa que tem um cabedal de experiência, já trabalhou em diversos setores, em diversos segmentos, conhece como funciona mais ou menos as coisas sociais. Ele sabe o que é andar de ônibus,
ele sabe o que é ficar numa fila. Esse daí, ele tem condições de decidir com equilíbrio. Então é nesse sentido que a gente procura entender que o nosso pensamento vai arrebanhando experiências. Então é isso que dá pra gente a condição de crescermos, de evoluirmos. Só que me parece que tem... Bom, a minha sogra dizia que tem um ladrão espiritual. Já ouviram falar desse termo? A turma vinha aqui para receber um pouco de ajuda, de conforto. O cara fala ladrão espiritual, gente desequilibrada. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Fala que advogado não presta, né? Meu Deus do céu, é cada uma, né? Meu Deus do céu, né? Mas o ladrão espiritual parece que não deseja que a gente tenha experiências e que tenha... que forme pensamentos saudáveis. Parece que existe um ladrão espiritual. E a minha sogra dizia que um desses ladrões, na época, era a televisão. Ela falava, televisão é um ladrão espiritual. Ela era protestante, gostava de ir na igreja e tudo. Ela deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Então ela fala, mas aí você pensa bem e fala assim, meu Deus do céu, agora a gente tem mais opções. Hoje a gente pode usar o dedinho ali e procurar alguma coisa que nos agrade. Pode ser ruim ou boa, mas a gente pode procurar. Antigamente a gente não tinha opção. Tudo que eles passavam pra gente tinha que ver. Se quisesse assistir alguma coisa, a gente tinha que ficar ali, observando. Daqui a pouco vai começar, sei lá, o filme. Aí você tinha que ver aquele monte de notícia, aquele monte de coisa que eles passavam, aquelas coisas. Você era obrigado a passar por aquilo. Então, ela chegou a essa conclusão porque ela percebia que as coisas que eles mostravam pra gente, especialmente na televisão aberta, hoje ainda existe, mas está assim em franca decadência, mas eram coisas que nunca edificavam. Mas tudo bem. Ela trazia pra gente um cabedal de experiência. Não imaginar assim, o fulano morreu na estação do metrô. Aí muita gente, sem esse arcabouço de conhecimento, ele acreditava que estaria livre da morte se ele não passasse naquela estação do metrô. Então ele nunca mais descia naquela estação. Ele andava 10 quarteirão, mas não descia naquela estação. Então, vejam, às vezes a gente precisa de uma ajuda, mas isso daí... vamos trabalhar o medo. Da onde que surge o medo? Olha aí. Isso é uma conversa psicológica, eu não entendo nada disso. Só estou falando assim, meio para quebrar o galho e distrair vocês aqui, até o Alfredo chamar, entenderam? Mas eu não consigo entender. Tem o medo, a gente tem o medo. O medo, a estação vai cair lá dentro do vão do trem e vai morrer, que nem aconteceu com aquela mulher lá em 2018... Aí o que aconteceu? Me parece que deve ser até uma lei que eles não podem relatar casos que acontecem dentro do metrô. É isso que acontece? É isso mesmo? Porque tem muita gente em desequilíbrio, se atira no trem e tudo. Já pensaram se eles fossem falar aí a quantidade de gente que faz confusão dentro do metrô, como seria? As pessoas iam ficar alarmadas. Então, hoje, a gente passa por essa experiência e vai experimentando, e chega à conclusão seguinte. Ele pode ser perigoso, como tudo é perigoso. Só que vai depender do agente, ou seja, da gente. Não é? Vai depender da gente, tornar ele perigoso ou não. A mesma coisa a eletricidade. Então, eletricidade, tem um tabu enorme, eletricidade, aquela coisa, não é? É uma coisa que hoje a gente, movimenta com tanta facilidade. Não é tão aquela coisa que as pessoas imaginavam. Vai mexer no poste. Não, mas isso não é o nosso trabalho. A gente não entende e não vai mexer nisso. Trocar uma lâmpada, um chuveiro, uma coisinha em casa, arrumar uma tomada, uma coisa, a gente já sabe mais ou menos como lidar com isso. Desliga lá a chave geral, pronto, não tem energia aqui. Até as crianças estão aprendendo, né? Porque agora... Antigamente, elas nasciam com o dedinho tão fininho, que dava para entrar naquela tomadinha, na tomadinha elétrica, né? E aí inventaram um tampãozinho e tal, né? Aí tem o problema do fogo dentro de casa. Fogo, as crianças no fogo, meu Deus do céu. Põe a panela virada para frente, para trás, para o lado. Não usa panela de cabo, não usa nem o fogão, já compra no iFood mesmo, que é mais seguro. E aí, com o tempo, a gente vai vendo, né? Aquelas mamães, as vovós mais antigas. Você tá achando que pode pôr a mão? Aí põe o dedinho aí.
Aí ele ia lá todo esperado. Ai, meu Deus, queima! Ai, ai. Mas ele só queimou uma vez, né? Aí ele sabe que lá queima. Então, é uma experiência, veja, uma experiência. A mesma coisa com itens, né, de casa, faca, garfo, essas coisas, não é? Então, é uma experiência que a gente vai tendo, vai ganhando, vai aprendendo e vai sabendo como lidar com isso. Tive um conhecido que ele mexia com gases, essas coisas, e aí um dia ele chegou no serviço dele lá e tinha um botijão de gás lá com fogo, lá do buraquinho, lá com fogo. E aí todo mundo, vai explodir, todo mundo sair daqui, meu Deus do céu, vai explodir. Aí ele foi lá, pôs aquelas luvas mais grossas, assim, foi lá e fechou a válvula que tinha lá, pronto, parou o fogo. Mas o que é isso? Experiência, conhecimento, não é? São coisas que a gente vai, ao longo do tempo, adquirindo. Falei coisas corriqueiras, mas vamos falar coisas assim mais importantes, como viver uma questão emocional difícil. Às vezes os nossos jovenzinhos, tá na escola, apaixonou, tá apaixonado, não quer comer, não quer beber, não dorme direito, tá apaixonado, ai meu Deus do céu, ai Jesus. Aí vai na escola, não consegue nem olhar pro rapazinho, nem pra moça, aí volta pra casa, aquele sufoco, aquela coisa, aquele negócio, né? Então, mas com o tempo vai passando, aí depois de 30 anos, o que acontece? Depois de 30 anos, alguém fala, sabe aquele fulano que você era apaixonada? Olha ele aqui, fala, misericórdia, graças a Deus. Então, são momentos que a gente não sabe como gerir, como administrar aquilo, não é? É difícil alguém ensinar pra gente, não, você tem que ser durão, respirar fundo, não, é difícil, Então, a experiência emocional é um negócio difícil. A mesma coisa do medo, né? Do medo quando a pessoa coloca uma minhoca na cabeça. O meu menino, 14º andar. Escuta, pai, vem aqui um pouquinho. Escuta, e se viu um ladrão aqui em casa? Assim, mas, meu amor, tem um porteiro aqui embaixo. Não, mas e se ele entrar pela porta do fundo? Fala, tudo bem, mas tem 79 apartamentos aqui, vai escolher. Não, mas e se ele vier no nosso? Fala, mas a porta está trancada. E se ele vier pela janela? Eu falei assim, como é que ele vai escalar 14 andares? Veja só como que a gente é, veja só. Vai escalar 14 andares e entrar pela janela que está aberta, tá bom. Aí fala assim, mas o papai está aqui, está com você aqui, está tudo bem. Então tranca a janela também, só por via das dúvidas. Assim, sabe esse tipo de coisa que a gente às vezes coloca na cabeça, assim, umas coisas assim, né? A gente anda muito em lugares muito complicados, muito difíceis, muito assim, que as pessoas falam que são muito perigosos. Então fala assim, fazer a palestra em São Mateus. Meu Deus, esse é o bairro mais perigoso de São Mateus. Eu falo, meu Deus, é mesmo? Ai, cuidado, toma cuidado. O que eu tenho que fazer para tomar cuidado? Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Fazer aquele negócio de uma árvore, como é que é aquele negócio que a pessoa se esconde? Me camuflar e andar que nem uma árvore na rua, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer para tomar cuidado, né, meu Deus do céu. Então, se a gente já tem dificuldade, veja a dificuldade que é. 3 quarteirão para pegar o olho, meu Deus do céu, eu tenho que passar por aqui. Já veja a dificuldade que é, como que seria, não é? Então a gente fala assim, não tem problema, hoje eu não estou com vontade de matar ninguém, não vou cometer nenhum crime, hoje eu estou de boa, pode ficar tranquilo que está todo mundo seguro. Então você já devolve o problema para a pessoa, porque senão as pessoas começam a colocar minhoca na cabeça da gente, meu Deus do céu. Vai passar para Heliópolis? Deus que me livre! Toda hora tem tiroteio lá, vai que vem uma bala perdida para cima de você. Aí você passa 30 anos trabalhando em São Caetano, volta durante 30 anos, não aconteceu nada. Aí vem um camarada que vem lá da cidadezinha do interior, vai para São Caetano, perde o endereço, entra por aí, vai pelo meio e bem naquele dia, aí com a doutrina espírita, o que a gente aprende? Que não existe bala perdida, né? A gente aprende isso, né? Porque as leis são perfeitas. Ninguém recebe o que não precisa, o que não merece. Mas olha como é difícil a gente chegar a essa conclusão. Cuidado, a rua está escura. Estão roubando muito carro aqui. Em São Paulo já roubaram não sei quantos carros. Meu Deus do céu. Umas coisas assim, né? Que a gente
As pessoas ficam temerosas, assim, é assim, será que eu preciso disso, dessa experiência? Eu mereço essa experiência? Se a gente merece ou não, a gente não sabe, né? Se a gente precisa ou não, também a gente não sabe. Mas se a gente não enfrentar, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber? Então tem situações pelas quais que a pessoa, sei lá, tá com o carro lá no shopping center, em toda segurança, quando vai lá pegar o carro foi embora, sozinho. Sei que coisa, que esses carros são teimosos, né? Eles rebela, fica revoltado e vai embora, larga o dono. E nunca mais aparece, olha só. Ele some, é impressionante. Aí você procura se o carro, a placa tal, põe lá na internet, na rede social, e ninguém sabe, porque ele é rebelde, ele sabe se esconder. Então, são experiências que a gente vai formando em nós e fortalecendo a nossa forma de viver. E uma das coisas muito legais que a gente tem para viver é viver assim com confiança. Tem uma passagenzinha lá em João, acho que está lá em Apocalipse, se eu não me engano. Ele diz assim: não temas daquilo que has de sofrer. Olha só. Então, a gente pode evitar hoje, amanhã, depois da manhã, mas e depois? Nós vamos ficar o tempo todo dentro de uma bolha? Será que é possível isso? Não é? Então, como é que vai fazer, meu Deus do céu? Como é que eu vou livrar disso? Eu vou mostrar para vocês depois que alguns saírem. Já, né? Você está fazendo o trabalho da Ilara, né? É verdade. Fichinha branca 1 e 2, fichinha rosa 1, 2, 3 e a fichinha verde 1, 2, 3 e 4. Na doutrina espírita a gente sabe que não existe fórmula, amuleto, não existe nada disso, né? O que existe é merecimento, é isso que existe. Então, quer se livrar do mal? Sabe como? Pratica o bem. Só isso. Pratica o bem, que você se livra do mal. É o principal atalho para a nossa confiança. Você está praticando bem? Está tranquilo, sossegado? Pode ir, vai. Porque todo bem que nós praticamos, olha, esse é o Emmanuel que fala, não sou eu. Ele fala assim: todo bem que praticares em algum lugar será o teu advogado em qualquer parte. Olha só. Então, pratica o bem. Mas como que eu vou praticar o bem? Você faz o que você quiser, escolhe alguma coisa. Fica ao seu critério. O 3 verde ficou aqui, gente? Fichinha verde, número 3. Não quero praticar o bem. Não tem problema nenhum. É escolha sua. Então, se você tiver uma carga grande de merecimento, você também passa incólume. Se você não tiver, de vez em quando você vai ter um dessaborzinho. É difícil isso? Praticar o bem é difícil? Será que é difícil? A gente escolher, não precisa falar o que fazer, mas... tem um sobrinho lá, vou fazer uma visitinha, vou levar ele para passear, meu sobrinho, tadinho. Minha irmã quase não pode sair com ele, é muito ocupada. Vou sair com ele, vou pegar um sábado aí, vou ficar brincando com ele, vou sair, vou no parque, vou no Burger King. Eu ia falar McDonald's, mas eu falei Burger King de propósito, porque o McDonald's nunca me pagou nada, eu sempre falei McDonald's. Então vamos ver se o Burger King um dia me paga, né? Leva no Burger King, sei lá, dá uma passeadinha, volta com ele, faz isso. Vai aquela tia que está há tanto tempo que você não fala com ela. Ela está até achando assim, fala assim, ninguém se importa comigo mesmo, para que eu preciso continuar vivendo? Aí você fala, não tia, pode ficar firmona aí, porque eu me importo sim. Faz uma visitinha rápida, assim, coisa assim de minutos, às vezes, um telefonema, muitas vezes. Não, isso não está muito dentro do meu alcance. Tá bom. Favorece, vai numa casa que acolhe aí, sei lá, idoso. Também não gosto. Pega uma vassoura e sai varrendo a sua rua. Pronto, sai varrendo, sai varrendo. Não precisa pagar nada não, vai varrendo assim, a quarteirão inteiro. Aí você está tranquilo, sossegadão. Limpei a rua inteira, a rua está limpinha, amanhã é outro dia. Também não gosto disso. Lava um tancão de roupa. Detesto lavar a roupa. Lava um tancão de louça. Também detesto lavar louça. Eu não sei.
problema seu. Então cai no mundo aí e se vira. Pronto, não quer fazer nada, também pode ficar sem fazer nada, mas aí cada um com seus problemas, tá certo? Então, pense em alguma coisa que possa ser útil, seja útil. Eu ouvi mais do que uma vez o Divaldo falar uma frase que eu tinha aprendido de outra forma. Quando eu era criança, assim, não faz muito tempo, a minha mãe me levava na igreja São Judas Tadeu, porque eu nasci no dia 28. Aí todo dia 28 tem lá uma mini comemoração do São Judas e tal, né? E aí eu ouvia sempre o padre falar assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Toda vez que eu ia lá, ele falava isso. Aí eu ouvi o Divaldo falar um pouquinho diferente, que eu achei muito legal. Ele diz assim: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Olha só. Então, se a gente não é servidor de alguma coisa, de alguma situação, a gente ainda, sabe assim, está vivendo assim meio fora do eixo. Pensando só na gente, tudo é nosso. O máximo é ao nosso redor. Vai mais, pensa mais, abre os horizontes, aprenda a viver. E a viver assim, quando a gente aprende a ver no nosso semelhante, um irmão mesmo, não importa a condição dele, não importa. Quando a gente consegue viver, é sinal que a gente começa a viver mais leve, mais confiante, mais tranquilo, mais em paz. A gente passa a não ter medo mais do nosso semelhante. Mas ele veio fazer o mal para mim, mas você não tem medo, tá tudo bem. Se ele quiser fazer, está dentro da minha necessidade. Pronto, acabou. Paciência. Minimiza. Então a gente vai devagarzinho aprendendo a viver suavemente, tranquilamente, confiante. Essas coisas que querem pôr na cabeça da gente de alguma forma, que a cidade grande, que é isso, que é aquilo. Eu tive um conhecido que mudou daqui para uma cidade do interior. Aí eu fui visitar ele lá, eu falei: meu Deus do céu, acho que tem 4 metros de altura o muro dele. Falei: 4 metros de altura? Precisa ter um muro desse tamanho? Que é muito perigoso. Falei, saiu de São Paulo para ficar vivendo desse jeito. Olha só que coisa. Não é difícil? Então a gente vive assim. Então nós precisamos se libertar um pouquinho disso. Ir para frente e ter coragem, a maior coragem que a gente precisa ter. Fazer alguma coisa boa por alguém, por alguma situação, por alguma entidade, por alguém. Se a gente conseguir isso, a vida da gente fica fácil. Facinho, facinho, facinho. Alguém pergunta alguma coisa na rua, a gente já sabe que ele está perguntando, não quer fazer nada de errado. A gente já confia em tudo. Ou o cobrador do ônibus dá o troco errado. Você vê que hoje em dia não dá nem para fazer mais isso, porque agora é tudo eletrônico, né? Que eu tenho uma raiva disso, sabe por quê? Porque quando você fala, você pagou um negócio para uma pessoa, aí a pessoa pega e devolve no centavo. Fala: meu Deus do céu, mas que pão duro. Devolve no centavo. Então o cartãozinho assim é 4,40, é 4,40, 4,40, 4,40. Então não tem mais aquela emoção do cara não te ter o troco, de esperar, ficar na catraca esperando se vai vir o troco ou se não vai.